O que os anjos fizeram ao ver Jesus Cristo na cruz? Nada naquele dia foi reação, nada escapou do controle. Quando Jesus Cristo foi erguido na cruz, o céu não se desorganizou, o céu se alinhou, como um exército que recebe uma ordem dura e a cumpre sem hesitar. O que os anjos fizeram ali quebrou o padrão de tudo o que tinham feito antes. O gesto mais marcante deles não foi descer, foi permanecer. E essa permanência carregou um peso que quase ninguém percebe quando olha apenas para o madeiro. O cenário estava exposto, sem sombra para aliviar a visão. Um homem suspenso entre a terra e o céu, madeira marcada, ferro cravado, gritos embaixo, risos misturados com choro, e um tipo de expectativa que não vinha só da multidão, vinha da história inteira. Acima, legiões assistiam sem sair do lugar. Não por indiferença, mas por comando. O silêncio não era vazio, era sustentado, denso, como se cada segundo fosse guardado para que nada fosse quebrado antes da hora. Aquele momento não mostrou fraqueza, mostrou limite, um limite invisível, imposto pelo próprio plano eterno, como se o céu tivesse poder de sobra nas mãos e, ainda assim, fosse obrigado a segurar o punho fechado. Ao ver Jesus na cruz, os anjos obedeceram de um modo que nunca tinham experimentado. Eles sustentaram, vigiaram, contiveram, e essa disciplina silenciosa sustentou algo capaz de mudar o destino da humanidade e reorganizar o próprio sentido de obediência no céu. O corpo estava suspenso, ferido, exposto diante de todos. A cruz no alto do Gólgota não era apenas instrumento romano, era o ponto em que a dor humana encostava no governo de Deus, sem esconder nada, sem maquiagem, sem distância confortável. A Escritura registra anjos descendo para abrir prisões, fechar bocas de leões, anunciar nascimentos, executar juízo com precisão. O padrão sempre foi claro. Quando existe ameaça real ao propósito, o céu se move. E o movimento costuma ser rápido. Diante da cruz, o movimento não veio. O que se tornou impossível de ignorar foi a ausência visível de intervenção. E isso atingia a cena como um golpe paralelo, porque todos já tinham visto, em outras épocas, o céu agir com força. O céu estava atento. A própria Bíblia dá pistas de que os anjos observam os acontecimentos humanos com zelo. O apóstolo Pedro diz que há coisas ligadas à salvação que eles desejam compreender na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. E isso deixa claro que nada ali passou despercebido. Se observavam, se tinham poder, se sempre obedeceram ordens divinas, então aquele silêncio precisa ser entendido como disciplina, como ação contida, como obediência ativa. Algo foi fixado antes que o primeiro cravo atravessasse a carne. Jesus não sofreu isolado da realidade celestial. Ele mesmo afirmou que poderia pedir socorro imediato. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 53, ele menciona legiões prontas para responder, não como metáfora, mas como realidade disponível. Esse detalhe muda a leitura do Gólgota. A cruz deixa de ser apenas tragédia humana e se revela como um ponto de contenção deliberada do céu. O poder existia, a intervenção era possível, a ausência de ataque foi escolha sob ordem, nunca limitação. Nesse instante, o foco se desloca para o que os anjos fizeram enquanto não agiam. Permaneceram em prontidão como lâminas embainhadas, guardando limites que não podiam romper sem ferir o próprio propósito pelo qual serviam. A cruz também exige abandonar leitura superficial. Ela não foi só o lugar da dor do filho, foi o lugar em que o céu executou uma estratégia inédita, sem espetáculo, sem trombeta, sem descarga de força, porque a obra não podia ser interrompida. Em nenhuma outra passagem a injustiça foi tão explícita, e em nenhuma outra passagem o exército celestial foi mantido contido com tanta rigidez. Ali,
A missão não era vencer inimigos visíveis, era permitir que algo maior fosse consumado no tempo exato. Os anjos conheciam as Escrituras. Conheciam Isaías, capítulo 53, sobre o servo ferido. Conheciam o Salmo 22, sobre mãos e pés traspassados. Eles não estavam perdidos quanto ao significado do que viam. Estavam diante do tipo de obediência mais difícil que já tinham praticado. Até então, eram frequentemente instrumentos de livramento ou juízo. Ali, foram colocados como guardiões de contenção em vigilância total, prontos, mas retidos, como se a fidelidade deles fosse medida pela capacidade de não tocar naquilo que mais queriam proteger. Essa contenção não surgiu do improviso. A Bíblia afirma que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, no Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Isso revela que a cruz não apareceu como resposta tardia ao pecado. Ela ocupava o centro do plano desde o início. Enquanto a terra gritava, zombava, acusava, o céu manteve posição. Não houve trombeta, não houve espada descendo, não houve intervenção pública. Houve vigilância e submissão absoluta a um comando que segurava a história exatamente onde precisava estar. Esse silêncio não foi passividade. Ele segurou o avanço dos acontecimentos no ponto certo, como se qualquer ruptura transformasse o sacrifício em fuga. Qualquer resgate apressado deixasse a redenção inacabada. Qualquer atalho destruísse o sentido da entrega. Ali, o céu aprendeu algo novo sobre o próprio Deus. Os anjos sempre conheceram o poder. Naquele dia, conheceram a profundidade da decisão, não por discurso, mas pela ordem de permanecer, mesmo enquanto o filho era ferido diante dos olhos deles. Eles não falharam, nem se omitiram, nem desapareceram. Eles obedeceram e sustentaram o plano, com a disciplina máxima de quem guarda o tempo de Deus sem antecipar nada. E quanto mais a cena avançava, mais essa fidelidade se tornava o detalhe central. Porque o silêncio do céu no Gólgota não encerra a história. Ele funciona como a primeira pista de que existe um instante marcado, em que a ordem muda e quando ela mudar, nada será capaz de conter o que vem. Os anjos nunca agiram por reflexo. Quando aparecem nas Escrituras, existe um desenho claro por trás. Ordem recebida, missão cumprida, retorno silencioso. Eles se movem com precisão, como quem serve a um governo real, com hierarquia, comando e propósito. Desde o início, a Bíblia descreve esses seres como enviados. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, está escrito que são espíritos ministradores, enviados para servir aos que herdarão a salvação. Enviado não é enfeite de linguagem, é limite, destino e tarefa. O anjo vai até onde a ordem alcança. Quando Ló estava em Sodoma, eles entram na cidade, puxam o homem para dentro, fecham a porta e o tiram antes do juízo cair. Em Gênesis, capítulo 19, a cena é direta, sem demora, sem negociação. Eles executam, protegem o justo e o que vem depois atinge a cidade quando ele já não está lá. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o céu não envia uma multidão. Um único anjo fecha a boca das feras, conforme Daniel, capítulo 6, versículo 22. A ameaça se cala, o servo atravessa a noite vivo, porque ainda existe propósito para ele. Na prisão, Pedro dorme entre soldados quando a luz rompe o escuro. Um anjo toca nele. As correntes cedem, as portas se abrem e ele caminha para fora, como quem atravessa um corredor que já estava preparado. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, descreve a libertação com precisão. O céu não argumenta com guardas, não pede licença, apenas age. Esse histórico forma uma expectativa dentro da própria Bíblia. Quando o justo corre perigo, quando a promessa parece ameaçada, a resposta costuma ser rápida, limpa, eficaz. Por isso, o silêncio diante da cruz soa tão estranho.
porque ele fere um padrão que se repete ao longo de séculos. Os anjos também aparecem como executores de juízo. Um único deles derruba 185.000 soldados assírios em uma noite, conforme segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35. Não existe resistência possível quando a ordem vem do alto. O impacto é imediato, absoluto, incontestável. Eles anunciam nascimentos decisivos. Um anjo fala com Maria, outro orienta José, e um coral inteiro se apresenta aos pastores em Belém. Lucas, capítulo 2, mostra o céu rompendo o silêncio quando o filho entra no mundo. Vozes, glória, anúncio, como se a história inteira fosse convocada para testemunhar. Tudo isso constrói uma imagem firme do céu. Ele não assiste de longe, como se nada estivesse em jogo. Quando o plano de Deus está em risco, a intervenção acontece, e acontece com força suficiente para mudar o rumo da cena. Por isso, o Gólgota fica ainda mais perturbador, porque ali nada disso acontece. Os anjos conheciam esse padrão melhor do que qualquer homem. Eles mesmos tinham executado essas ordens em outros tempos, sabiam o que uma intervenção produz, sabiam o peso de uma ordem dada. Permanecer imóveis diante da cruz não era instinto, era obediência sustentada sob comando superior. O silêncio do céu não nasce de dúvida, nasce de ordem. O mesmo Deus que envia para libertar também pode ordenar contenção. E essa contenção, naquele caso, não diminui o céu, revela alinhamento absoluto com um propósito maior que precisava chegar ao fim sem ser interrompido. Há um limite que nunca mudou. Os anjos não redimem, não substituem, não assumem funções que pertencem apenas ao Filho. Eles servem, protegem, anunciam, executam. A salvação sempre pertenceu ao próprio Deus e nenhum exército celestial pode ocupar esse lugar. Por isso, quando a história chega ao ponto em que a redenção precisa ser consumada, o céu entra em um território que não pode resolver com força. Nenhuma espada angelical paga pecado. Nenhuma legião substitui o sacrifício exigido. O que está em jogo ali é preço, não confronto. Os anjos conheciam esse limite, conheciam seu papel, o alcance da própria autoridade e o risco de atravessar a linha que lhes foi imposta. Romper aquela contenção significaria ferir o propósito que eles serviam desde o início. Permanecer em posição naquele momento era permanecer fiéis à própria identidade. Essa fidelidade em silêncio é diferente de tudo o que tinham vivido. Ela não pede força, pede domínio próprio. Ela não pede movimento, pede espera. Ela não produz vitória visível no mesmo instante, pede confiança total no comando recebido, mesmo quando a cena parece pedir o contrário. A cruz, então, não revela anjos inativos. Revela anjos sob a ordem mais difícil já dada, permanecer atentos, conscientes, capazes de agir, mas retidos. Cada segundo diante do filho ferido colocava essa obediência à prova, como algo que nunca tinha sido exigido antes do céu. Esse padrão explica por que nenhum anjo aparece para interromper o julgamento, impedir os cravos ou calar os insultos. Não era falta de poder. Era submissão total a um plano que exigia que o filho caminhasse até o fim sem resgate, porque o resgate seria o próprio sacrifício. O céu também sabia que existe um momento em que a ordem muda. Quando muda, a resposta costuma vir sem demora, como sempre aconteceu nas histórias antigas. Antes disso, porém, havia um trecho em que a fidelidade seria medida pela capacidade de não agir. Esse é o pano de fundo do que vem depois. Sem enxergar como o céu normalmente se move, não dá para sentir o peso da contenção diante da cruz. E é essa contenção que começa a tomar forma concreta quando a história avança para o primeiro momento em que o céu fortalece sem livrar, sustenta sem resgatar, permanece presente sem romper o plano. A madrugada avançava e o peso do que viria deixou de ser ideia, virou corpo.
O filho estava longe das multidões e longe dos juízes, sozinho o bastante para ouvir a própria respiração falhar. Ele se ajoelhou no escuro e cada minuto parecia empurrar a alma para dentro de uma decisão que ninguém mais podia tomar. O Evangelho segundo Lucas registra que o suor se tornou como gotas de sangue caindo no chão, no capítulo 22, versículo 44. A cena não pede adorno, pede coragem para encarar. O rosto marcado, a pele úmida, o chão recebendo aquilo que denuncia um sofrimento que já começou antes dos cravos. Até ali, quando o propósito de Deus parecia ameaçado, o céu costumava responder com intervenção. Portas se abriram, reis foram contidos, perigos foram neutralizados. Naquela noite, o ponto de tensão não vinha de soldados, vinha do caminho que precisava ser atravessado por inteiro, sem fuga e sem atalho. Foi nesse ponto que ocorreu um movimento raro. Lucas, capítulo 22, versículo 43, registra que apareceu um anjo para fortalecê-lo. Um só. Sem escolta, sem alarde, sem gesto de guerra. Presença curta, firme, como quem entra apenas para sustentar o próximo passo. Isso revela o tipo de participação angelical que aquela noite exigiu. O céu não desapareceu, também não abriu uma rota de escape. O anjo não veio alterar o destino, veio garantir que o filho chegasse até o fim dele, inteiro o suficiente para continuar caminhando. Nunca antes um anjo havia sido enviado com essa missão específica, não para livrar do perigo, não para anunciar um nascimento, não para executar juízo. Veio fortalecer alguém que estava prestes a carregar algo que nenhuma criatura celestial poderia tomar para si. Os anjos conheciam força, conheciam ordem, conheciam vitória. Ali, viram que existe fidelidade que não se mede por ataque, mas por sustentação. Não era poder bruto, era obediência refinada. O anjo não trouxe distração, trouxe firmeza, como quem segura o peso no momento exato para que a decisão permaneça de pé. O filho se levantou da oração, ainda pressionado por dentro, mas com o caminho definido. O auxílio veio na medida certa, dentro de um limite que não se ultrapassa. Nem um passo além, nem um gesto a mais. Isso não nasceu de incapacidade, nasceu de comando. A lógica daquela noite se expõe aí. Quando a ordem não é livrar, o socorro assume outra forma. O sofrimento não foi quebrado, foi sustentado para que não esmagasse antes da hora. O objetivo era preservar a missão sem interromper o que precisava ser concluído. Enquanto isso, os discípulos dormiam, vencidos pelo esgotamento. A solidão do filho se tornava ainda mais dura quando se via quem o amava vencido pelo sono. O céu poderia encher aquele lugar com presença visível, mas manteve distância, como quem guarda o limite sagrado do que precisa ser atravessado sem substituto. Essa distância não era abandono, era respeito ao plano. Os anjos sabiam que aquele caminho tinha de ser percorrido pelo filho, sozinho, até onde a justiça exigisse. Qualquer intervenção maior mudaria o sentido do que estava sendo feito. O anjo também não permaneceu visível. A tarefa foi curta, entrou, fortaleceu, saiu. Esse padrão diz muito. O céu não veio para acompanhar cada suspiro, veio para garantir que a decisão não fosse interrompida antes do tempo. Pouco depois, a noite se rompeu com passos e luz. Tochas surgiram, vozes se aproximaram e o traidor veio à frente do grupo como quem conhece o lugar. O anjo já não estava ali. A fase de contenção avançava e a prontidão silenciosa voltava a dominar o céu. Quando Pedro reagiu, a lâmina apareceu antes do pensamento. Ele atingiu o servo do sumo sacerdote e cortou sua orelha, e os evangelhos identificam o homem como Malco, no capítulo 18 do Evangelho segundo João, versículo 10. O filho interrompeu o impulso na mesma hora. Tocou o ferido e curou conforme Lucas, capítulo 22, versículo 51. Desmontando qualquer tentativa de transformar aquele momento em luta.
Ali ficou claro, até para os anjos, que o caminho não seria desviado por força humana. O que estava diante deles não era uma batalha para vencer, era um sacrifício a concluir. A contenção não era fraqueza, era o tipo de obediência que segura a mão no instante em que ela mais quer agir. No mesmo cenário, o filho afirmou que poderia pedir ao pai legiões inteiras de anjos, conforme o Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 53. O poder estava pronto, o comando não veio. Essa frase não foi teatral, foi controle exposto, nada estava fora de alcance, tudo permanecia dentro da decisão. Os anjos ouviram e entenderam o peso disso. Uma palavra mudaria a cena como sempre mudou em outras histórias. A ausência dessa palavra confirmou a ordem que já carregavam: permanecer em posição, não agir além do permitido, sustentar o plano com disciplina. A partir dali, o padrão que seguiria até a cruz ficou delineado. O céu ajuda quando autorizado, sustenta quando necessário, recua quando o propósito exige que o filho caminhe sem resgate. Aquele anjo que fortaleceu na noite não foi exceção. Foi sinal do modo como a obediência funcionaria até o fim. O peso não diminuiu, apenas se tornou suportável o suficiente para continuar. O filho caminhou para a prisão com passos firmes, não porque a dor tivesse cessado, mas porque a decisão estava selada e não seria quebrada por nenhum ruído humano. A madrugada continuou avançando e o céu permaneceu atento, contido, firme. O que começou ali seguiria até um ponto em que nenhuma intervenção seria permitida e o silêncio que já tinha custo começaria a cobrar ainda mais. As mãos foram amarradas com firmeza. O filho não reagiu com violência, não tentou ganhar tempo, não pediu brecha. O grupo avançou pela noite, cruzando caminhos familiares que de repente viraram rota de entrega, passo após passo, como se a cidade inteira tivesse sido reordenada para conduzi-lo até o ponto final. A condução até a casa de Anás aconteceu sem alarde, mas com intenção fria. Perguntas surgiram rápidas, acusações improvisadas tentaram se firmar, testemunhos se atropelaram. Nada ali tinha a forma de justiça, tinha apenas pressa e conveniência. E ainda assim, nenhuma força do céu rompeu o cenário. Os anjos permaneciam em posição, mantendo o silêncio que já pesava desde o jardim. O filho falou apenas o necessário e escolheu o silêncio quando a palavra seria usada como arma contra o próprio propósito. O Evangelho segundo Mateus registra falsas testemunhas se levantando no capítulo 26, versículos 59 a 61. O céu conhecia cada mentira, mas também conhecia o tipo de verdade que só se confirma quando a história é deixada correr até o limite. A transição para a casa de Caifás aumentou a agressão. Insultos, escárnio, golpes rápidos, o rosto coberto, a provocação para que dissesse quem o havia atingido. Cada gesto empurrava a cena para um ponto que, em outras histórias, teria recebido resposta imediata do alto. Ali, a ordem permanecia inteira e a contenção se tornava uma disciplina viva. Pedro ficou à distância, tentando ser invisível. O pátio iluminado pelo fogo desenhava rostos e sombras, e as perguntas vieram simples, do tipo que fere por dentro. A coragem se partiu em 3 negações antes do canto do galo, e o som atravessou a madrugada como sentença. O filho ouviu, o céu ouviu, e nenhum anjo desceu para impedir a queda que precisava expor quem Pedro era, sem o filho ao lado. Ao amanhecer, levaram-no a Pilatos. O representante de Roma não encontrou culpa, mas sentiu o peso da pressão crescendo. O filho foi enviado a Herodes, devolvido, exposto como peça política, indo e voltando entre poderes que queriam manter as mãos limpas. O céu observava, contido, sem conceder alívio ao sistema que escolheu a covardia. Quando Pilatos colocou diante deles a escolha entre o filho e Barrabás, a multidão respondeu como coro treinado:
A libertação do culpado e a condenação do inocente selaram a falência moral do momento. O Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 40, registra o nome escolhido, e o céu permaneceu firme, sem mudar a ordem. A flagelação veio em seguida, e ali a violência deixou de ser ameaça, virou método. O açoite romano era calculado, golpe após golpe, até o sangue correr sem controle. Os anjos conheciam aquela ferramenta. Já tinham visto homens desabar com menos e, mesmo assim, permaneceram contidos, conscientes de que o corpo do filho precisava atravessar aquilo sem resgate. Uma coroa de espinhos foi pressionada contra a cabeça, o manto foi colocado para zombaria, o cetro falso foi entregue como teatro de humilhação. O filho foi tratado como caricatura de rei, e o céu conhecia o trono verdadeiro daquele que era ridicularizado. A contenção não se tornava menor, se tornava mais pesada a cada gesto que parecia pedir resposta imediata. Pilatos ainda tentou soltá-lo, argumentou, recuou, lavou as mãos. O gesto não mudou o desfecho. A sentença foi pronunciada: crucificação, a morte lenta, pública e degradante que Roma usava para esmagar. A ordem do céu continuava válida, sem um único rompimento. Mesmo assim, nada saiu do controle do filho. O Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 11, registra que ele afirmou que nenhuma autoridade existia ali sem permissão superior. O céu sabia disso. A prisão não era derrota, era passagem, e o que parecia domínio humano era apenas um corredor estreito por onde o propósito avançava. Enquanto o madeiro era preparado e os soldados organizavam o percurso, a prontidão do céu permanecia intacta. Nenhuma força foi retirada, nenhuma capacidade foi reduzida. Havia apenas uma ordem clara que atravessava cada minuto: permanecer, vigiar, sustentar o tempo certo. Essa permanência não era ausência. Qualquer movimento fora da hora destruiria o que vinha sendo construído desde o princípio. Os anjos sabiam que, se rompessem ali, o sacrifício ficaria incompleto e o preço permaneceria em aberto. O filho começou a caminhar com o corpo já drenado. O peso do madeiro se somava à carne ferida, e cada passo custava mais do que o anterior. A queda veio, e um homem foi constrangido a ajudar a carregar, e o céu não interferiu. O caminho precisava ser percorrido até o fim, com a vergonha inteira à vista, sem atalhos. Os anjos acompanharam o trajeto sabendo que a ordem de não agir estava chegando ao limite máximo, e ainda assim a obediência foi mantida. Prisão e julgamento foram atravessados sem resgate, sem ruptura, sem resposta violenta. O silêncio deixou de ser apenas estranho e passou a ser insuportavelmente significativo. Esse trecho da história marcou uma linha definitiva. A injustiça humana não foi corrigida naquele instante. Foi deixada exposta até a borda, como prova viva do que o mundo faz quando tem poder nas mãos. Essa decisão não diminuiu o céu. Revelou submissão total a um propósito maior do que qualquer alívio imediato. O madeiro já estava à vista e o local da execução se aproximava. O silêncio que começou na prisão agora avançava para um território mais extremo. E o céu permanecia atento, consciente de que o ponto mais difícil ainda estava por vir. O alto do Gólgota virou palco de muitas camadas ao mesmo tempo. Soldados cumprindo o protocolo com frieza, líderes religiosos tentando controlar a narrativa, curiosos buscando espetáculo, seguidores se mantendo perto sem ter como impedir nada. O filho foi erguido na cruz, e o céu permaneceu em silêncio, não por distância, mas por ordem sustentada até o fim. O poder continuava disponível, inteiro, pronto. Jesus já havia dito que bastava um pedido, e o Pai enviaria legiões, conforme o Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 53.
Essa frase pairava sobre a cruz como uma verdade dura. A força existia e a contenção era decisão, não limitação. Enquanto insultos subiam do chão, o céu mantinha posição. Em outras histórias, um único anjo bastou para derrubar exércitos e abrir portas impossíveis. Ali, ninguém desceu para esmagar ninguém. A linha foi mantida como quem protege uma obra que só pode ser concluída sem interferência. No meio da cena, o Filho escolheu o perdão. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34, registra a frase: "E ela mudou o clima espiritual do lugar." Não foi pedido de resgate, foi intercessão. Esse gesto também orientou o céu. O foco não era destruir inimigos, era cumprir redenção até o último detalhe. 2 condenados estavam suspensos ao lado, respirando a mesma vergonha pública. Um entrou na zombaria e repetiu o coro da multidão. O outro falou com o pouco de fôlego que restava e pediu lembrança no reino. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículos 42 e 43, registra o pedido e a resposta, e ali aconteceu uma vitória silenciosa da cruz. Um homem acolhido no último instante, sem espetáculo, sem barulho, apenas a palavra firme do Filho. Abaixo, Maria permaneceu perto, junto com João. O Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos 26 e 27, mostra o cuidado do filho com a mãe. Ele não estava apenas morrendo, estava organizando destino, mantendo responsabilidade no meio da dor. O céu observava com seriedade, vendo que mesmo ali o filho conduzia o necessário com autoridade. Os soldados lançavam sortes pelas vestes e o gesto parecia pequeno, quase banal, mas carregava sentido. O Salmo 22, versículo 18, já havia dito que repartiriam suas roupas. O céu via o cumprimento acontecer em ações simples, como se a história inteira estivesse encaixada em movimentos que os olhos humanos não sabiam ler. A força do momento não estava em contabilizar sofrimento, e sim em perceber como o céu permaneceu contido enquanto cada peça se encaixava. A contenção era disciplina absoluta. O exército celestial, acostumado a livrar, agora servia ao propósito, ao não interromper. Quando as trevas cobriram a terra, o mundo visível percebeu que algo havia mudado. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 45, registra trevas desde a hora sexta até a hora nona. Aquilo não era clima, era peso. O céu não estava calado por indiferença, estava calado diante do centro do que estava sendo tratado. Paulo expõe esse centro com firmeza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, afirma que aquele que não conheceu pecado foi feito pecado por nós. Essa verdade explica por que o céu não desceu como espada. O que estava sendo tratado ali não era Roma, nem líderes religiosos, nem a multidão. Era a culpa humana diante de Deus, colocada sobre o Filho. Por isso, o silêncio do céu se tornava ainda mais compreensível. Não havia inimigo de carne para ser eliminado. Havia um preço a ser pago. Se o céu interrompesse, o preço ficaria pendente. Se a ordem mudasse cedo demais, o caminho para o lugar santíssimo continuaria fechado. O Filho clamou palavras do Salmo 22. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 46, registra o clamor, e o céu ouviu sem se mover. Ali a contenção tocou o limite máximo, não por falta de amor, mas porque o amor estava sendo executado até o fim, sem atalhos. Quando o Filho declarou consumado, o Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30, registra a palavra final. Ainda não era momento de ataque, nem de vingança. Era a conclusão. O céu, que segurou a linha até ali, estava prestes a ver o primeiro sinal de que a obra havia sido aceita. O próximo movimento não viria com legiões atacando homens.
Viria com sinais que rasgariam estruturas e abririam acesso, e essa mudança começaria no instante seguinte ao último suspiro, quando o silêncio deixaria de ser contenção e passaria a ser anúncio. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu Demais e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Deixamos também alguns produtos na descrição. Adquira um e abençoe o canal. Continuando. O último suspiro não foi seguido por ataque. Nenhuma legião desceu, nenhuma cidade foi tomada, nenhum tribunal foi interrompido. O que veio depois foi diferente do que o céu fazia quando a história parecia sair do eixo. A resposta não veio contra pessoas, veio contra estruturas, como se o próprio mundo religioso tivesse sido atingido no ponto exato onde sustentava a separação. No instante em que o Filho entregou o Espírito, algo mudou no centro da fé judaica. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 51, registra o fato com clareza. Não foi corte humano, não foi rasgo acidental. A abertura começou do alto, como assinatura direta de Deus sobre aquele momento. Esse véu não era enfeite, separava o lugar santo do lugar santíssimo. Durante séculos, só o sumo sacerdote atravessava aquele limite uma vez por ano, conforme Levítico, capítulo 16. O rasgo declarou acesso liberado. O céu não desceu para esmagar soldados, abriu caminho para o que ninguém podia alcançar por esforço, rito ou merecimento. O tremor que acompanhou isso não teve cara de acidente. Rochas se partiram, sepulcros se abriram. Mateus descreve como reação imediata à morte do filho. Não foi caos solto, foi resposta controlada, como se a criação inteira tivesse recebido um comando e obedecido, marcando que algo estrutural tinha sido alterado na relação entre Deus e os homens. Esse tipo de ação é incomum nas Escrituras. Normalmente, anjos executam ordens com alvos definidos, uma prisão, um exército, uma porta, um mensageiro. Aqui, não houve alvo humano. O alvo foi o sistema. O templo perdeu sua função de barreira, o acesso deixou de depender de ritos repetidos, o sacrifício foi aceito de uma vez, e isso muda a lógica de tudo. Os anjos nem precisaram aparecer para que a mensagem ficasse clara. O sinal falou por si. O véu rasgado disse o que nenhuma explicação naquele instante conseguiria sustentar. O caminho estava aberto, o preço havia sido pago, a separação tinha sido atingida onde era mais intocável. Logo depois, um detalhe ainda mais cortante surgiu no meio do cenário romano. O centurião responsável pela execução reagiu ao que viu. Mateus, capítulo 27, versículo 54, registra sua declaração. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A primeira confissão pública após a morte veio de um estrangeiro e não de um sacerdote, como se a cruz estivesse desmontando quem se achava dono de Deus. O céu observou isso com precisão. Nenhuma espada foi necessária para arrancar reconhecimento. Nenhuma força foi usada para convencer. Sinais e a postura do filho quebraram uma resistência que armas não quebrariam. E esse detalhe deixa claro que a vitória ali não dependia de poder bruto. Enquanto isso, os líderes religiosos entraram num pânico que não dava para disfarçar. O que tinha sido tratado como vitória começou a perder forma. O templo, centro do poder espiritual deles, foi marcado por um acontecimento que não podiam controlar nem explicar, e isso corroeu o chão sob os pés de quem vivia de manter o acesso fechado. Aquele momento revelou um padrão mais profundo. O céu não age apenas destruindo opositores. Em certas horas, ele desmantela estruturas.
Não foi Roma que caiu naquele dia, foi o modelo antigo de acesso a Deus que perdeu validade, e isso foi uma resposta mais devastadora do que qualquer ataque direto. Os anjos participaram disso não como guerreiros, mas como executores de um sinal que mudou o curso da história espiritual. Não precisaram tocar pessoas. Bastou atingir o que sustentava a separação, e o resto começou a ceder por dentro, como porta que se abre e ninguém consegue trancar de novo. O sábado que se seguiu trouxe um silêncio estranho. O corpo foi colocado no sepulcro, a pedra pesada foi rolada. Guardas foram posicionados. O silêncio voltou a dominar a cena, mas agora tinha outra textura. O céu permanecia em prontidão, aguardando uma nova ordem, sem ansiedade, sem pressa, como quem já sabe que o próximo movimento não depende de homens. Os líderes religiosos pediram segurança extra. Mateus, capítulo 27, versículos 62 a 66, registra o pedido para selar a pedra e colocar guardas. O medo deles não era apenas roubo. Era a palavra dita antes, ao terceiro dia, e eles sabiam que uma promessa é mais perigosa do que uma ameaça. O céu observava essas medidas com serenidade. Selos, soldados e pedras jamais foram obstáculos reais para anjos. A ausência de ação naquele sábado não tinha sinal de hesitação. Tinha sinal de espera disciplinada, a mesma contenção que sustentou a cruz, agora sustentando o intervalo. Durante esse período, nada visível aconteceu. Nenhum anúncio público, nenhum sinal para a multidão, nenhuma intervenção. O céu manteve a contenção absoluta, porque o que precisava ser feito já tinha sido feito. O próximo passo exigia outro tipo de movimento, e movimento fora do tempo só atrapalharia a conclusão. Esse silêncio não foi vazio, foi preparação. O céu aguardava autorização para agir de forma clara, aberta, incontestável. A diferença é que dessa vez a ação não seria para impedir algo, seria para declarar algo que já havia acontecido no invisível e estava prestes a explodir no visível. Os anjos sabiam que a pedra não mantinha ninguém preso, sabiam que o sepulcro não tinha autoridade. O sábado serviu para encerrar um ciclo e separar definitivamente o que era antigo do que estava prestes a começar, como linha final traçada antes da virada. A cruz havia sido atravessada. O sistema havia sido marcado. O acesso havia sido aberto. Restava um passo, e esse passo traria movimento visível do céu, não para lutar, mas para declarar, com a mesma precisão com que o véu foi rasgado do alto. A ordem estava prestes a mudar. Quando mudasse, não haveria contenção. Haveria anúncio. Durante toda a história registrada, os anjos foram formados para agir, executar ordens, mover-se com precisão, intervir quando autorizados. Do Éden aos profetas, a presença deles quase sempre aparece ligada à ação direta. Na cruz, algo incomum aconteceu pela primeira vez. A ordem não foi avançar, foi permanecer. Isso não passou despercebido no céu. Os anjos não funcionam como engrenagens frias. Eles observam, aprendem, acompanham. A obediência daquela hora não foi automática, foi sustentada, pesada, consciente. O filho estava exposto, humilhado, ferido, e ainda assim a ordem permaneceu intacta. O silêncio não foi vazio. Foi uma lição em tempo real. O céu viu que o plano de Deus não avançava por força, mas por entrega. Isso redefiniu o sentido de servir. Até então, proteger o filho sempre pareceu a prioridade. Ali, proteger o propósito exigiu não tocar nele, não interromper, não atalhar. Essa chave ilumina uma afirmação registrada na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. O texto diz que os anjos desejam atentamente perscrutar essas coisas. Não é curiosidade superficial, é o impacto que a obra da redenção causou neles. Algo estava sendo revelado, e não apenas à terra, também ao céu.
Eles viram o Criador sustentar a criação sem acionar o poder que sempre esteve disponível. Viram a justiça ser satisfeita sem execução imediata de juízo. Viram o amor vencer sem esmagar culpados, mas assumindo o lugar deles. Esse modelo não tinha precedente, e a cruz se tornou o lugar onde isso foi exposto com violência e clareza. Ali, o céu aprendeu que o silêncio também é obediência. Aprendeu que não agir em certos momentos custa mais do que agir. Aprendeu que a redenção tem um ritmo próprio e que interferir fora do tempo não ajuda, atrapalha. Cada minuto de contenção fez parte do plano, não foi intervalo, foi missão. Isso explica por que, depois da ressurreição, os anjos aparecem com outra postura. Eles já não surgem como guerreiros prontos para esmagar, mas como mensageiros firmes, apontando direção. A função mudou, porque a etapa mudou. O que precisava ser preservado passou a ser a mensagem, não o corpo. Hebreus, capítulo 1, versículo 14, chama os anjos de espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Esse versículo ganha peso à luz da cruz. Servir não é apenas livrar do perigo, é sustentar o processo da salvação até o fim, mesmo quando o caminho passa pela dor. Ao não intervir, os anjos participaram da redenção de forma real, não por ação visível, mas por submissão total à vontade do Pai. Essa postura moldou a atuação celestial dali em diante. O céu passou a operar mais como guardião do que foi conquistado, do que como executor imediato de juízo. Esse aprendizado também ajuda a entender por que o juízo final ainda não chegou. Se o céu aprendeu a esperar enquanto o plano se cumpre, a paciência atual não é atraso. É continuidade do mesmo princípio revelado na cruz. O silêncio de hoje carrega a mesma lógica da contenção daquele dia. A obediência angelical naquele momento virou um marco. Não houve glória instantânea, não houve resposta visível, não houve celebração, houve fidelidade. E essa fidelidade sustentou algo que beneficiaria não apenas a humanidade, mas a ordem criada como um todo. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 10, que a multiforme sabedoria de Deus é agora revelada aos principados e potestades nas regiões celestiais por meio da Igreja. Isso indica que o céu continua aprendendo ao observar os desdobramentos da cruz na história humana. O que começou como contenção diante da cruz virou observação atenta ao longo dos séculos. Os anjos passaram a testemunhar vidas transformadas, acesso aberto, perdão aplicado. Cada conversão confirma que a decisão de permanecer foi correta e que aquela obediência silenciosa não foi perda, foi sustentação. Assim, a resposta ao título começa a se firmar com clareza. Quando os anjos viram Jesus na cruz, obedeceram em silêncio, sustentaram o plano com disciplina e aprenderam que a vitória de Deus nem sempre aparece como força. Muitas vezes ela se revela como espera fiel. Esse entendimento prepara o terreno para o próximo movimento do céu. Um movimento que não corrige o passado, mas aponta para o futuro. A mesma obediência que conteve as legiões na cruz, agora sustenta a história até o instante certo de conclusão. Depois da ressurreição, algo ficou cristalino no céu. A obra central estava concluída. O que vinha a seguir já não pedia contenção silenciosa, pedia proteção constante. O foco deixou de ser o corpo do Filho e passou a ser aquilo que ele confiou a homens frágeis. A partir desse ponto, a atuação angelical muda de modo decisivo, não por perda de poder, mas por mudança de fase. O livro de Atos abre com essa transição. Enquanto os discípulos ainda tentavam acomodar o sentido da vitória, o céu já se movia para garantir continuidade. Anjos aparecem não para atacar, mas para direcionar. Atos capítulo 1, versículos 10 e 11,
registra 2 deles falando aos discípulos que encaravam o céu. A fala é curta, firme, sem ornamento. O plano não termina ali, ele avança. Essa mudança de postura precisa ser entendida sem romantização. Antes, o céu protegia o filho no caminho rumo à obra. Agora, protege o testemunho que nasce da obra. O que precisava ser preservado já não era uma vida sob ameaça, mas uma verdade em expansão. O crescimento da fé não seria produzido por imposição, seria sustentado por anúncio fiel, e isso exigiria vigilância contínua. A partir daí, os anjos começam a operar nos bastidores da igreja nascente. Em Atos capítulo 5, um anjo abre as portas da prisão para que os apóstolos voltem a falar. Em Atos capítulo 12, outro livra Pedro quando a execução já estava marcada. Esses episódios não são mera repetição de histórias antigas. São intervenções cirúrgicas, respostas no ponto exato em que a mensagem correria risco de ser sufocada antes do tempo. O critério fica mais nítido com o choque da realidade. O céu não se move para eliminar sofrimento em qualquer circunstância. O céu se move para preservar missão. Alguns são libertos, outros morrem. A diferença não está no valor de cada vida, mas no estágio do plano. Os anjos não agem por capricho nem por preferência. Eles operam por propósito. Essa lógica resolve a aparente contradição. Por que o céu não interveio na cruz, mas intervém depois? Porque na cruz a missão exigia a entrega total do Filho, sem atalhos. Depois da cruz, a missão exige proclamação contínua, e o que precisa ser guardado é a continuidade do anúncio. A atuação angelical se ajusta ao objetivo de cada etapa, sempre subordinada à vontade do Pai. Hebreus, capítulo 1, versículo 14, reforça esse papel ao descrever os anjos como enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Servir ali não significa conforto garantido. Significa sustentar o avanço da mensagem, mesmo em ambientes hostis. Proteger a trajetória do Evangelho quando ela está prestes a ser interrompida por um corte prematuro. Ao longo dos séculos, essa proteção assume formas discretas, muitas vezes invisíveis para quem não crê, mas reconhecíveis para quem anda atento. Portas que se abrem, livramentos que não viram espetáculo, direção no instante certo, limites colocados sobre o caos quando o caos ameaçaria engolir o essencial. O céu não se tornou ausente após a ressurreição. Tornou-se mais estratégico. Isso também explica períodos de aparente silêncio. Quando a mensagem avança mesmo sob oposição, o céu observa. Quando há risco real de interrupção total, o céu age. A contenção aprendida na cruz ensinou que nem toda ameaça pede resposta imediata. Algumas pedem perseverança, outras pedem intervenção precisa. Discernir o tempo faz parte da obediência. A igreja cresce nesse ambiente, não como um projeto protegido da dor, mas como um testemunho sustentado em meio a ela. Os anjos não constroem templos, não escrevem cartas, não pregam sermões. Eles garantem que nada essencial seja arrancado antes do tempo. A palavra continua sendo anunciada por homens falhos, sustentados por uma estrutura invisível que permanece firme. Essa realidade devolve peso ao tema central. Quando os anjos viram Jesus na cruz, aprenderam a obedecer em silêncio. Depois, aprenderam a guardar uma mensagem que atravessaria impérios. O céu não perdeu poder naquele dia. Ganhou clareza sobre quando usá-lo e, principalmente, sobre quando contê-lo. Essa clareza permanece ativa. Cada geração vive sob o mesmo princípio. O céu observa, sustenta, intervém quando necessário, espera quando o plano exige maturidade. A cruz provou que a maior vitória pode acontecer sem intervenção visível, e essa verdade molda o modo como a história segue. E isso empurra o pensamento para o fim. A história ainda não terminou. O mesmo céu que conteve legiões,
abriu sepulcros e sustentou a igreja, aguarda um último comando. Quando ele vier, a postura será outra. Não será contenção, será conclusão. Depois que a mensagem foi confiada aos homens, o céu não se retirou. Ele passou a acompanhar o tempo, não como espectador distante, mas como estrutura que sustenta a história enquanto ela avança. Desde então, os anjos vivem entre dois movimentos aprendidos na cruz: agir quando ordenados, esperar quando o plano exige amadurecimento. Jesus falou sobre esse tempo com precisão. Disse que ninguém conhece o dia nem a hora, nem os anjos do céu, conforme Mateus, capítulo 24, versículo 36. A frase não é detalhe, ela revela limite e submissão. O céu não controla o encerramento da história. O céu obedece ao tempo estabelecido pelo Pai. Essa espera não é inércia, é vigilância. Os anjos acompanham o avanço da mensagem, observam o crescimento do povo que herdará a salvação, sustentam fronteiras invisíveis enquanto o mundo segue seu curso. O aprendizado da cruz moldou essa postura. Nem toda injustiça é corrigida na hora. Nem toda rebelião recebe resposta no mesmo instante. A Escritura deixa claro que existe um momento reservado para a ação total. Jesus afirmou que, quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os anjos virão com ele. Mateus capítulo 25, versículo 31, registra essa cena futura. Aqui, a contenção cessa. A espera cumpre seu propósito e dá lugar ao ato final. Esse contraste é essencial para não confundir etapas. Na cruz, o foco era a redenção. No final, será a restauração plena e juízo. O céu não mistura essas fases. O mesmo céu que aprendeu a não intervir naquele dia, sabe que no fim, intervir será inevitável. O Apocalipse apresenta essa mudança com força. Anjos tocam trombetas, derramam taças, executam ordens que alcançam nações inteiras. Essa atuação não contradiz o silêncio da cruz. Ela confirma que o céu sabe exatamente quando agir e quando aguardar. Não existe impulso, existe comando. Entre esses dois extremos, a história humana se desenrola. O céu acompanha guerras, quedas, avanços e retrocessos. Poderia intervir antes, poderia encerrar tudo rapidamente, mas não o faz. A mesma lógica que sustentou o silêncio diante da cruz sustenta a paciência atual. Porque a paciência faz parte da obra. Pedro explica isso de modo direto em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, mas é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse versículo descreve o ritmo que governa a história desde aquele dia. O tempo concedido não é descuido, é misericórdia em ação. Os anjos vivem sob essa tensão. Eles conhecem o poder que carregam. Eles sabem do juízo que virá. Ainda assim, permanecem fiéis à ordem de esperar, enquanto o plano alcança quem ainda pode ser alcançado. Essa obediência não diminui a glória deles. Aumenta porque prova domínio, fidelidade e alinhamento. Essa perspectiva fecha de vez a pergunta inicial. Quando os anjos viram Jesus na cruz, não falharam em agir. Eles obedeceram de forma mais profunda. Sustentaram a redenção pela contenção. Aprenderam a esperar e passaram a guardar a história até o momento certo. O céu não foi derrotado naquele dia. Foi alinhado. A cruz não expôs fraqueza angelical, expôs maturidade espiritual. Desde então, toda intervenção celestial carrega essa marca. Nenhuma ação é impulsiva, nenhuma espera é acidental. Isso muda a leitura do presente. O silêncio de Deus não é ausência. A paciência do céu não é indiferença. O mesmo céu que conteve legiões continua atento, operando dentro de um tempo que ultrapassa a pressa humana e a ansiedade por respostas imediatas. A história caminha para um ponto definido. Quando ele chegar, não haverá hesitação. O céu não precisará aprender nada novo, porque tudo já foi estabelecido na cruz.
A redenção foi garantida. O tempo foi concedido. A conclusão está reservada. Assim, a resposta se fecha com clareza e peso. Quando os anjos viram Jesus na cruz, aprenderam a obedecer sem intervir. Sustentaram o plano com fidelidade e passaram a guardar a história até o dia em que a espera dará lugar à restauração final. O silêncio daquele dia ainda governa o céu de hoje. Os anjos, o silêncio, a contenção, a espera, a obediência absoluta, nada disso existe por si só. Tudo converge para Cristo. A cruz não foi apenas o centro da história humana, foi o ponto em que o céu inteiro se alinhou para que o amor de Deus alcançasse o homem sem reservas. Os anjos aprenderam a esperar porque o Filho decidiu se entregar. O céu conteve seu poder porque a redenção exigia esse espaço. Não houve atraso, não houve omissão. Cada silêncio carregou propósito. Cada instante sem intervenção abriu caminho para que a graça chegasse onde a força nunca chegaria. E esse mesmo Cristo, que sustentou o peso da cruz em silêncio, continua olhando para o coração humano com a mesma intenção. Não para condenar, não para esmagar, mas para reconciliar. A cruz não terminou no madeiro. Ela segue ecoando em cada vida que ainda pode ser alcançada, em cada retorno possível, em cada história que pode ser reescrita. Talvez tenha ficado claro que o céu esperou, mas não desistiu, que Deus foi paciente, sem ser indiferente. O mesmo padrão se repete agora. O chamado segue aberto. O acesso continua livre. O véu permanece rasgado. Se você sente que se afastou, que perdeu o caminho, que o coração esfriou, ou que nunca deu esse passo com consciência e verdade, este é o momento. Não como rito, nem como impulso. Como decisão simples, sincera, direta diante de Deus. Se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo ou iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, escreva nos comentários, com o coração aberto. Me aceite, Senhor Jesus. O Senhor é meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já pertence a Cristo, se essa mensagem confirmou sua fé e reacendeu algo dentro de você, escreva amém nos comentários. Esse gesto simples faz com que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam lembrar que ainda há tempo, que o céu ainda espera, que a graça ainda chama. Compartilhe este conteúdo com alguém que precise dessa verdade. Às vezes, o que falta para uma vida mudar é uma única mensagem chegar na hora certa. O céu aprendeu a esperar por amor. Até a próxima.